Senhoras e senhores, depois de 10 anos, a Red Bull enfim mudou a sua pintura. Para surpresa de 0 pessoas, eu já imaginava que isso fosse finalmente acontecer, até porque a ocasião pedia. Agora que ela é parceira da Ford, que usa muito azul, por que não ela enfim fazer essa alteração também? E agora aquele azul fosco ainda está presente no carro, é verdade, porém foi deixado um pouco de lado nesse lançamento. O carro é um azul brilhante, é um azul bonito. A ver se vai mudar alguma coisa lá nos testes de Barcelona e depois no Bahrein. Mas esteticamente, podemos dizer que é o melhor carro que a Red Bull fez desde muito tempo. Dito isso, o que esse lançamento da Red Bull mostrou pra gente que a gente não reparou ou que a gente ainda não ficou sabendo? Isso é que eu vou tentar e conseguir comentar com vocês nesse vídeo, alguns detalhes que a gente não percebeu e, claro, comentar com o que a gente pode esperar desse carro da Red Bull nessa temporada. Olá, eu me chamo Fernando, falo de Fórmula 1 aqui e bem-vindos ao meu canal. Já clica no like porque o like ajuda na divulgação e inscreva-se se você for novo por aqui. E se você já é da casa, tamo junto aí, viu? Tamo junto aí, meu mano. Minha mana. Não sei o feminino de mano. Mano, a gente também vai falar aqui nesse vídeo sobre os carros Avicarb, tá? Então vai ser 2 em 1 mesmo. Só que como a Avicarb não tem tanta mídia assim, vamos focar no carro da Red Bull. E vamos lá. Nasceu o RB22, eu espero não ter errado o nome desse carro. É um azul brilhante, é um carro que ele traz um pouco de expectativa porque é uma parceria muito forte entre a Red Bull fazendo o próprio motor e logo depois vem a Ford. A Ford que até andou dizendo que eles vão focar mais numa parceria de marketing com a Red Bull, já que a gente está vendo isso nas redes sociais, a Ford está sempre fazendo algum tipo de conteúdo com a Red Bull, pegando os pilotos para divulgar seus carros e por aí vai, divulgar a herança de automobilismo que a Ford anda fazendo, mas também a Ford não vai tentar enganar a gente como a Toyota está tentando, tá? Porque ao mesmo tempo que a Ford faz isso, está investindo no WEC, vai entrar lá em 2027, está investindo em outras categorias, vai meter mais carros no WEC agora, então não é só uma parceria de marketing, com certeza ela vai, conforme os anos forem passando, incrementar ainda a parte técnica também nessa aliança entre ela e a Red Bull. Mas a verdade é que é um anúncio com muita expectativa que a gente tinha, a se tratar de uma equipe que outro dia fazia energético, depois resolveu fazer carro e agora resolveu fazer o próprio motor para o próprio carro. Eu espero muita coisa da Red Bull nessa temporada. E analisando o carro, a gente consegue perceber que ela está tentando de um jeito ou de outro mostrar para o que veio, porém não dá todas as pistas assim. E aí eu vou pegar aqui emprestado uma análise que o The Race fez lá no site deles, em que se a gente colocar o carro lado a lado com o carro que foi, aquele carro que a Fórmula 1 publicou outro dia, a gente vai perceber que tem uns sidepods diferentes, temos aquele defletor, aquela parte ali que fica entre a roda e o sidepod, também não é mais um bloco sólido, são 3 tiras, né? São 3 elementos ali, e também tem alguns detalhes ali na parte final do assoalho que indicam que com certeza as equipes vão explorar algo parecido. Não só a Red Bull, não só a Ferrari, não só a Mercedes, todo mundo vai fazer algo assim. E também tem um ponto interessante aqui, é que a posição do piloto no carro, aqui no carro da Red Bull, está um pouco mais atrás em relação ao carro base que a Fórmula 1 publicou. Isso entende-se, e aí de acordo com o pessoal do The Race, que isso favorece a física no caso. No caso, deve favorecer a manobrabilidade, a dirigibilidade melhor do carro, já que o piloto ele vai ter um pouquinho mais de visão para fazer isso. Mas bem, tirando esse carro agora, o que a gente pode concluir? Nada. A gente não pode concluir nada com esse carro. Porque lembre-se, senhores, as equipes de Fórmula 1 não são burras. Tanto as que estão de vigia, quanto as que estão publicando seus carros. Então aqui é apenas um carro para tentar despistar alguma equipe ou é apenas um carro que com certeza vai sofrer algum tipo de alteração no futuro. Eu não tem como fazer nenhuma análise desse carro aqui. Para você que entende de aerodinâmica e já está começando a fazer tracinho aqui e ali, fazendo aqueles espirais, não faça. Não adianta fazer agora. Esse carro com certeza vai sofrer algum tipo de alteração para Barcelona e talvez, por exemplo, a asa dianteira seja diferente, talvez o sidepod seja diferente, a asa traseira nem tanto, né, realmente. O assoalho com certeza vai sofrer algum tipo de alteração, então nem adianta fazer algum tipo de análise sobre isso. Esse carro não vai ser o carro que vai chegar na Austrália, com certeza ele vai sofrer alteração, mas já mostra um pouco qual que vai ser o rumo que as equipes vão tomar.
A Red Bull logo de cara já chegou com um sidepod um pouquinho mais... aqui eu vou falar um pouquinho mais afinado em relação ao sidepod do carro base que a Fórmula 1 outro dia fez a sua publicação. Dito isso, se esse carro não ganhar corridas, vai ser um dos maiores desperdícios estéticos que a Fórmula 1 já teve nos últimos anos. Não tem como. Esse carro merece ganhar algumas corridas. Lembra muito aquele carro do Vettel, que o Vettel conseguiu o tetracampeonato. Lembra um pouco a parceria que a Sauber teve com a Red Bull e com a Ford muitos anos atrás. Tudo bem que aquele carro não foi vencedor, mas esse aqui eu estou torcendo para esse carro ganhar corridas, ganhar alguma coisa porque merece. A Red Bull mudou a pintura, por favor, que ela consiga ganhar algumas corridinhas com o Supermax ou com o Radiar também, por que não? E enquanto isso, a irmã mais nova da Red Bull também divulgou seu carro para essa temporada, que foi o VCarb03, eu acho que esse é o nome. E a pintura, na minha opinião, mais parece o pessoal falou que não mudou nada, eu acho que mudou. Eu acho que o carro tá bem interessante, tá bem bonito por sinal. Claro, com a Ford aparecendo por lá, a pintura tinha que mudar um pouco. Enquanto um carro é azul, o outro é branco, natural. E nesse carro da VCarb vimos pela primeira vez algo que vai ser bem comum a partir de agora, que é o ativador da asa dianteira. Lembre-se que a asa dianteira agora vai ter o sistema de linha reta, o modo linha reta, que vai permitir com que o DRS da asa traseira se abra. E assim vimos pela primeira vez, coisa que não está no carro da Red Bull Race, está no carro da Racing Bulls. E é só essa análise que temos para hoje mesmo, desse carro. Porque não tem muita coisa para falar, é o carro da Racing Bulls. Não tem como fazer uma análise agora, todo mundo sabe que esse carro vai mudar depois, então é o carro da Racing Bulls. Valeu? É o carro da Racing Bulls que está aí. E agora voltando a falar do motor em si, um pouquinho dos desdobramentos daquela situação da Red Bull e da Mercedes estarem sendo alvo das equipes que não usam os motores deles para tentar ver aquela questão da taxa de compressão, aquela tal área cinzenta do regulamento. Um dos representantes da Red Bull chegou a comentar essa situação dizendo que eles levaram o motor ao limite, e entende-se que seja o limite do regulamento, e que, sim, estudaram e tentaram explorar as áreas cinzentas do regulamento. E que, atenção, se as equipes não tentaram fazer isso, o erro é delas. Se não me engano, teve uma frase assim. E ele não poderia estar mais correto. Até porque todo início de regulamento tem uma equipe tentando explorar algum tipo de brecha, algum tipo de coisa que o regulamento diz e não diz. E se a Red Bull oficialmente estiver fazendo o uso desse artifício, as equipes vão ter que correr atrás, bem como é o caso da Mercedes também. A reunião ainda vai acontecer no dia 22, tem muita água para rolar ainda. Não acho que vão banir os motores da Mercedes, pelo menos não tão rápido, até porque 4 equipes do grid usam motores Mercedes. Mas é bem interessante ver isso, que as equipes não estão presas tanto no regulamento e que o regulamento ainda permite algumas coisas para fazer uma certa competição acontecer. Menos mal que a principal acusada da situação é uma equipe que mais fornece motores para o grid inteiro, então pelo menos deve ter alguma briga entre equipes que usam os mesmos motores. Só espero que não seja que nem 2014, porque ali a Mercedes deu um baile em todo mundo e embora a Williams tentasse chegar, embora a Force India tentasse chegar, não dava. Pelo menos agora, talvez a gente consiga ter uma briga entre as equipes e claro, a Red Bull já deu um recado que não, a Mercedes não foi a única a ficar de olho no regulamento para tentar achar uma área cinzenta. A gente também achou e, de acordo com eles, palavras deles, levaram o motor ao limite. Mas bem, senhores, esse foi o lançamento do carro da Red Bull e da Racing Bulls para essa temporada. Minha opinião, o melhor carro que a Red Bull já lançou nesse ano. Foi o único carro, realmente, o melhor carro que a Red Bull lançou nessa temporada e o melhor carro, que é a melhor pintura que ela lançou nos últimos 10 anos, embora eu gostasse bastante da pintura do carro de 2021. E aí você diz, pô, mas é a mesma, o desenho do carro favorecia, eu gostava mais daquele carro. Mas bem, e no carro da Racing Bulls, não tenho muita opinião, é o carro da Racing Bulls, é um carro branco, é isso. É um carro que, eu até publiquei outro dia, é um carro que realmente parece carro de Fórmula 1. O carro da Racing Bulls é um carro de Fórmula 1. Claro que os outros também são, mas você olha pro carro da Racing Bulls e você pensa, isso é Fórmula 1, isso é um carro de corrida.
Mas bem, eu quero saber suas opiniões agora. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da pintura, o que vocês estão esperando do carro da Red Bull. Eu ainda vou fazer o top 10 pinturas, ainda vou fazer tier list de pinturas, ainda vou fazer vídeo de como vão chegar as equipes lá no Bahrein, lá na Austrália. Mas eu quero saber suas opiniões de agora. Comentem aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, cliquem no like agora. Inscrevam-se no canal para ver mais vídeos meus. Vejo vocês no próximo vídeo para falar de Fórmula 1, Red Bull, WEC e Copa HB20. Um abraço para vocês.